Olá, aqui é o professor Ricardo novamente e eu vou começar já a falar com vocês com relação ao tema que nós vamos desenvolver nesse nosso primeiro encontro aqui, nesse nosso primeiro encontro pedagógico virtual, né? Então é o seguinte, o tema da nossa aula hoje é fato histórico, chama-se fato histórico. Eu vou ler um trechinho de um livro para vocês. Depois eu comento. Os fatos não se assemelham aos peixes expostos na banca do comerciante. Assemelham-se aos peixes que nadam no oceano imenso e muitas vezes inacessíveis. O que o historiador apanhará depende, em parte, do acaso, mas, sobretudo, da região do oceano que tiver escolhido para a sua pesca e da isca de que se serve. Esses três fatores são, evidentemente, determinados pelo tipo de peixes que se propõe a apanhar. Em geral, o historiador obterá o tipo de fatos que deseja encontrar. É de um historiador chamado E.H. Carr, num livro chamado O que é História. Está aqui, nesse livro chamado História e Verdade, do Adam Schaff. Bom, gente, eu começo a conversar com vocês dizendo que a matéria-prima do historiador chama-se fato histórico. Como assim a matéria-prima? É como se fosse aquela massa que a gente vai trabalhar. Qual é a massa que o historiador tem para trabalhar e produzir o seu trabalho? São os fatos históricos. Nesse trechinho que eu li para vocês, o que o autor quer dizer que a seleção desses fatos históricos depende muito do historiador. Depende muito de onde ele vai procurar, depende muito do que ele pretende encontrar e depende muito da isca que ele vai utilizar, ou seja, dos seus conhecimentos sobre o assunto para conseguir fisgar aqueles peixes que na verdade são os fatos históricos. Com isso, eu quero dizer para vocês que a nossa vida é feita de muitos momentos, né? De muitos fatos consecutivos. Desde que nós nascemos até o presente momento, a nossa vida é constituída de vários fatos. Porém, nem todos os fatos da nossa vida são históricos. Nem todos os fatos que nós vivenciamos até o momento foram históricos para nós. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, apesar da nossa vida ser composta de sucessivos fatos, apenas alguns são realmente determinantes para a nossa vida. Outros não, outros são irrelevantes. Nós cometemos centenas de atos todos os dias, de gestos, de ações, e não significa que cada uma dessas ações modificou a nossa vida. Mas pode ser que um gesto, apenas um gesto que a gente venha cometer no dia, signifique uma mudança significativa, uma mudança brusca, uma mudança relevante na nossa vida. Então, minhas caras mulheres donas de si, o primeiro exercício que vocês vão ter aqui junto comigo é rememorar quais foram os fatos realmente significativos da história de vocês. É isso mesmo. Nós vamos começar a estudar a história de grandes mulheres, começando por essas grandes mulheres que estão aqui nos assistindo, ou seja, por vocês. Ah, mas eu não sou famosa, eu não sou importante, eu não sou doutora, eu não sou isso ou aquilo. Não importa. Não importa, porque dentro do seu universo, você é a pessoa mais importante. E eu quero saber, junto com vocês, quais fatos realmente foram os mais importantes da história de vocês. E para que vocês possam fazer essa análise, vocês vão se perguntar o seguinte: quais foram os fatos que aconteceram comigo, que aconteceram na minha vida, que significaram algum tipo de mudança? A palavra-chave é essa, mudança.
Que tipo de fato provocou uma mudança na minha vida? Que tipo de fato provocou uma mudança de curso na minha trajetória de vida? Que tipo de fato aconteceu comigo, aconteceu próximo a mim, que significou um divisor de águas? Depois daquele fato, as coisas começaram a mudar para você. Falando assim, você no primeiro momento vai ter alguma dificuldade para lembrar, mas com certeza você vai pensar em vários momentos da sua história e você vai perceber quais foram os acontecimentos realmente significativos, os acontecimentos realmente relevantes da sua trajetória de vida. A esses acontecimentos relevantes nós vamos dar o nome de fato histórico. Ou seja, qual o fato histórico da tua vida, da tua história de vida, que você considera realmente mais importante. Mas eu sei que esses assuntos às vezes podem ser muito delicados, então eu vou pedir para vocês que selecionem um determinado fato, não precisa ser o mais importante não, mas que tenha sido realmente um fato relevante, pode não ser o mais importante, mas que seja realmente um fato que provocou mudanças na sua vida. E esse fato é que você vai trazer para nós, que você vai descrever para mim, você vai descrever, você pode fazer isso através de áudio, de vídeo, de texto escrito, como você achar melhor. Mas você vai contar para mim, olha, o que mudou a minha vida, que eu quero contar aqui, foi tal acontecimento assim, 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 assado. É isso que você vai contar para nós. Essa é a primeira parte. Tá fácil demais por enquanto. Então tem a segunda parte que vai ficar mais difícil. A segunda parte é o seguinte: você vai materializar esse fato que você descreveu, que você vai descrever. Como assim materializar? Você vai encontrar um determinado objeto que nós vamos aqui chamar de documento histórico. Mas não precisa ser um pedaço de papel, não precisa ser um documento formal, mas pode também, mas não precisa. Mas o importante é que seja um determinado objeto que faça referência a esse fato que você vai estar narrando. Se você, eu vou dar um exemplo aqui, mas não é para imitar meu exemplo não, hein? Se você, por exemplo, tiver... você citou que o fato relevante na sua vida foi, por exemplo, ter engravidado pela primeira vez. Então você pode, por exemplo, trazer uma foto do seu filho. Ou você pode trazer uma cópia do documento lá do exame, do teste de gravidez que você fez naquela época, enfim. Qualquer tipo de documento, de objeto, de símbolo. Pode ser uma roupinha de criança, pode ser um sapatinho, pode ser... Enfim... né? Alguma coisa que materialize, que torne concreto o fato que você vai estar narrando. E você vai acrescentar na sua narrativa esse objeto. Você vai dizer, olha, o objeto que eu trouxe aqui, ou pode ser mais de um objeto também. O objeto ou os objetos que eu trouxe foram esses aqui, e você vai mostrar. Se você gravou vídeo, então você vai mostrar no vídeo esse objeto. Se você mandou por texto... ou por áudio, então você vai tirar uma foto desse objeto e você vai mandar para mim a foto desse objeto que simboliza o teu fato histórico. Então aí nós vamos trabalhar com dois conceitos, um de fato histórico, outro de documento histórico, e os dois estão interligados. O fato é aquilo que aconteceu, evidentemente, né? Mas é fato histórico porque ele provocou uma mudança na sua vida. E o documento é qualquer tipo de registro, pode ser um documento formal, pode ser um documento informal, pode ser um objeto, enfim, que esteja ligado à história que você contou, à narrativa que você fez, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo em sequência explicando melhor o conceito de fato histórico e de documento histórico, mas eu acho que por esse primeiro vídeo já é o suficiente para que vocês tenham condições de executar essa tarefa. Tá bom? Qualquer dúvida eu estarei à disposição pelo chat, pelo grupo de WhatsApp, né? Podem me mandar mensagens, podem fazer suas perguntas, eu vou estar à disposição. Assim que for possível eu já respondo para vocês, ok?
ok? Então, um grande abraço a todas e bom trabalho. Tchau, tchau.